Olá, estudantes, como é que vocês estão? Tá tudo certinho com vocês, com a família, com os amigos? Espero que sim. Então vamos começar a aula de número 35 de língua portuguesa para o 9º ano. Professor Wagner novamente com vocês aqui, para mais uma viagem pelo mundo dos gêneros textuais, da língua portuguesa. Vocês precisam separar o material necessário para a aula, certo? Caderno ou folhas para anotação, lápis, borracha, caneta e também apontador, além do sempre necessário dicionário. Além disso, vocês precisam colocar a data de hoje, anotar o número da aula e a disciplina. Ok? Vou deixar um tempinho para vocês fazerem isso e já retornamos. Tudo certinho, tudo separado, tudo anotado. Vamos começar a aula então, revendo aí o que foi visto na aula anterior. Na aula anterior nós vimos aí sobre piada e anedota, o gênero, que é um gênero textual, o gênero piada. Eu trouxe de novo a crônica O Homem Trocado, do Luiz Fernando Veríssimo, e também fizemos aí, eu apresentei para vocês uma tira do já conhecido Armandinho, uma tira na qual ali ele faz uma brincadeira com o seu pai. Trabalhamos aí esses três textos, nesses três gêneros, crônica, piada ou anedota e também uma tira. Ok? Então vamos agora para o que interessa na aula de hoje, que é o conteúdo relativo justamente a essa aula. Hoje veremos argumentar a arte de defender diferentes pontos de vista. Então vamos falar aí sobre um gênero textual que trata justamente da argumentação. Ok? Então ali, você costuma defender o seu ponto de vista com veemência, com ímpeto, com força, com expressividade? Você costuma fazer isso? Defender aquilo em que você acredita? Lembrando que para você poder fazer isso com propriedade, você precisa ter bons argumentos, você precisa ter a sua opinião bem fundamentada, certo? Então, ali continuando, você julga ser importante se manifestar para expressar a sua opinião sobre determinado assunto? Então, é importante você se manifestar, mostrar como você pensa, mostrar aquilo em que você acredita, quais são seus ideais, quais são seus objetivos. Então aí. E se você precisasse fazer uma convocação, um chamado a fim de mobilizar mais pessoas a aderirem à sua pauta de reivindicações? Aí, se essa fosse a situação, como é que você procederia? Se você precisasse fazer uma convocação, um chamamento, para que mais pessoas se unissem a você, e para que a sua voz aí se ampliasse, por assim dizer, para que a sua pauta pudesse ser vista e ouvida por mais pessoas. Como isso seria possível? O que você faria para efetivar isso aí? Você consegue pensar em quais atitudes você teria de tomar para conseguir atingir esse objetivo? Então aí, trouxe uma frase aqui do Jean de La Fontaine: toda força será fraca se não estiver unida. É uma frase para você refletir e para nós começarmos a aula de hoje. Do que nós iremos falar? Alguns manifestos importantes. Antes aí de eu entrar no gênero propriamente dito, eu vou mostrar para vocês aqui
dois manifestos muito importantes, muito famosos, né? Primeiro ali o Manifesto Antropófago e outros textos aí, a obra do Oswald de Andrade, um escritor modernista, né, que nessa obra, que nesse manifesto, né, trouxe aí a ideia, né, da antropofagia, né, que pregava que a cultura brasileira deveria se alimentar, né, da cultura estrangeira para produzir a sua própria cultura, para não ser uma mera cópia daquilo que se produzia, né, na Europa principalmente, e para passar a ter aí um quê de originalidade, ainda que baseada na cultura estrangeira, ainda que influenciada pela cultura estrangeira, né? Então aí essa obra é do Oswald de Andrade, esse manifesto aí da nossa literatura, né? Importantíssima obra. Tem também essa obra aqui, o Manifesto Comunista, né? Do Karl Marx e do Engels, em que há ali basicamente uma tentativa de mobilizar os trabalhadores, né, contra os excessos do capitalismo. Essa obra aí é anterior ao século XX, né, a obra que eu mostrei antes, né, o Manifesto Antropófago, é do século XX. Essa obra é do século XIX, certo? Aí só para a gente entrar no assunto, o gênero textual, manifesto. Então ali uma figura, né, um ícone ali mostrando alguém se manifestando, né, é sobre isso que nós iremos falar nessa aula. Então ali, estruturalmente, escrito em muitos casos em forma de dissertação, o manifesto também pode aparecer mais livre de regras. Contudo, é necessário manter alguns itens durante sua elaboração, como por exemplo, título, desenvolvimento e explanação da questão abordada, argumentação bem fundamentada para a defesa do ponto de vista do escritor, além de data, local e assinatura dos idealizadores ou idealizador e apoiadores. Outra característica, mas não uma obrigatoriedade, é a frequência com que se encontram vocativos neste gênero textual. Então aí, né, as principais características do gênero manifesto. Esse gênero importante aí para você demonstrar como você pensa e para você ser ouvido por mais pessoas. Continuando aqui, ao termo manifesto é comum associar temas políticos. Direcionado a múltiplos receptores, é um depoimento público com fins e propósitos determinados que intenciona a denúncia ou chamar a atenção para certo assunto, e tem como princípio básico convencer os leitores, ouvintes, com alusão à convocação. Por isso, o aparecimento de verbos no imperativo e no presente do indicativo é comum, causando uma aproximação com o recebedor e também uma imposição ao cumprimento do que se idealiza. Então aí a conclusão do que é, né, da definição do que é um manifesto. Então vamos agora ver um exemplo de manifesto. Então ali está marcado, separado, o título dele, Manifesto pelos Direitos dos Animais. Aliás, cada parte do manifesto está destacada aqui, ó, cada parte componente do gênero. Ao corpo do texto, nós, do grupo Vida Animal, a identificação de quem manifesta, vimos por meio deste manifestar nosso repúdio às ações que visam os maus tratos de animais, como a eliminação de animais doentes e o uso de cobaias em testes farmacêuticos. Então, neste parágrafo, é apresentado o motivo do manifesto, a razão pela qual ele foi feito. Entendemos que a vida deve ser preservada e que não há justificativa para tamanha crueldade. Então, a justificativa para a existência do manifesto ali também sendo claramente colocada. Então, continuando ali, exigimos a revisão de leis que tratam do assunto, uma vez que as que temos no momento não atendem mais às demandas do mundo atual. Então, ali neste parágrafo é apresentada uma sugestão para a solução para a problemática apresentada no primeiro parágrafo do manifesto. Então, local e data e assinatura, ali embaixo, São Paulo, é o local, a data 30 de abril de 2014, identificação do local e data. Assinatura lá, o grupo Vida Animal, no caso o autor é um coletivo de trabalho, um grupo denominado
vida animal. É muito comum nos manifestos você ter várias pessoas participando. Quanto mais pessoas, aliás, melhor, né? Para que essa voz, para que essa reivindicação consiga ir mais longe. Então, vamos dar continuidade. Então, vamos à primeira questão. O que motivou a elaboração do manifesto? Nós, do grupo Vida Animal, vimos por meio deste manifestar nosso repúdio às ações que visam os maus tratos de animais, como a eliminação de animais doentes e o uso de cobaias em testes farmacêuticos. Entendemos que a vida deve ser preservada e que não há justificativa para tamanha crueldade. Aqui já dá para perceber claramente qual foi a motivação para que esse manifesto fosse elaborado. Então, identifica ali a motivação, responde aí para mim e na sequência eu retorno com a correção. E aí, foi fácil responder? Foi difícil? Foi mais ou menos, professor? Então vamos verificar se você acertou agora. Agora é a hora da verdade. Então lá. Os maus tratos a que os animais têm sido submetidos ao serem eliminados quando doentes ou utilizados como cobaias em testes farmacêuticos, né? Foi isso, né, essa realidade cruel, né, que motivou aí a elaboração desse manifesto. Ok? Acertou? Mais ou menos? Não tem problema. Daqui a pouco você vai estar acertando tudo, tenho certeza disso. Vamos para a próxima questão. Aqui, a questão de número 2. Então lá. A locução conjuntiva em destaque, mantendo o sentido, não pode ser substituída por. Então aqui de novo, o enunciado ali com a palavra não, você vai ter que identificar qual é aquela que tem a locução conjuntiva que não tem o mesmo sentido daquela locução conjuntiva que está destacada no texto. Então vamos lá ao texto, olha ao fragmento. Exigimos a revisão de leis que tratam do assunto, uma vez que as que temos no momento não atendem mais às demandas do mundo atual. Então lá. Qual daquelas conjunções ou locuções conjuntivas ali que estão listadas não tem o mesmo sentido que uma vez que? É isso que eu quero saber. Então, alternativa A, porque. Alternativa B, embora. Alternativa C, pois. Ou alternativa D, já que. Você sabe, né? Você já estudou isso.
que as conjunções e as locuções conjuntivas ligam orações estabelecendo uma relação de sentido ao fazer essa ligação, certo? Então, você vai pensar sobre isso e vai escolher a resposta correta e na sequência eu volto com a correção. Pensamento positivo, você acertou, vamos verificar. Então, embora, essa é a única conjunção que não tem aí sentido similar a uma vez que. Como é que você vai descobrir se o sentido é o mesmo ou não? Uma forma de fazer isso é substituir a conjunção no texto e perceber se o sentido se mantém. Você quer verificar como funciona? Olha aqui, ó. Exigimos a revisão de leis que tratam do assunto. Vou pegar a primeira aqui, ó. Porque as que temos no momento não atendem mais às demandas do mundo atual. Percebeu que o porquê manteve o sentido? Vamos agora colocar pois ali. Exigimos a revisão de leis que tratam do assunto, pois as que temos no momento. Percebeu que o pois também tem o mesmo sentido? E a última lá, ó. Exigimos a revisão de leis que tratam do assunto, já que as que temos no momento não atendem mais às demandas do mundo atual. Então as três ali têm esse sentido similar, aí que você vai descobrir qual é. Embora não pode ser, porque o embora tem sentido de concessão, né, de contraste, né, então não cabe, ele não faz sentido colocar o embora, né, o texto vai ficar incoerente com essa conjunção. Corretinho? Certo? Então vamos para a próxima aqui, ó, questão agora de número 3. O sentido que a locução conjuntiva em destaque estabelece ao ligar as orações é o de. Então a mesma locução conjuntiva do exercício anterior, agora você vai precisar identificar o sentido que ela tem ao fazer essa ligação. Lembra que eu falei que as conjunções ligam orações estabelecendo um sentido entre elas ao fazer essa ligação? Então é isso que você vai descobrir agora ali. Então, alternativa A, o sentido de tempo, você percebe o sentido de tempo ali? Ou B, de finalidade, C, comparação, ou D, de explicação? Qual que é o sentido que uma vez que estabelece ao ligar as orações naquele fragmento? Pense, analise, eu já retorno.
Então vamos checar qual que é o sentido de explicação. Notou que há uma explicação ali, ó? Exigimos a revisão de leis que tratam do assunto. Por quê? Por que que há essa exigência? Aí vai aparecer lá, ó. Uma vez que as que temos no momento não atendem mais às demandas do mundo atual. Essa é a explicação. Percebeu o sentido ali? Percebeu, né? Muito bom, muito bom. Então vamos dar continuidade agora. Mais uma questão, a questão de número 4. É correto dizer que os excertos ao lado evidenciam um engajamento coletivo em prol de uma causa? Justifique sua resposta. Então vamos lá. Nós, do grupo Vida Animal, vimos por meio deste manifestar nosso repúdio às ações que visam os maus tratos de animais. Entendemos que a vida deve ser preservada e que não há justificativa para tamanha crueldade. Exigimos a revisão de leis que tratam do assunto, uma vez que as que temos no momento não atendem mais às demandas do mundo atual. Então lá, é correto dizer que os excertos ao lado evidenciam, mostram, né, deixam claro um engajamento, quer dizer, uma união, né, coletiva de várias pessoas, né, em pró de uma causa, né, para que uma causa seja aí atendida? Percebe-se isso nesses excertos, nesses fragmentos aqui? Né? Responda ali a pergunta e justifique a sua resposta. Daqui a pouco eu volto.
Então vamos checar ali qual que é a resposta, sim ou não. Sim, porque o pronome nós, bem como os verbos entendemos e exigimos, ambos na primeira pessoa do plural, evidenciam se tratar de uma atitude que envolve um grupo de pessoas, o qual é contra os maus tratos de animais. Então o texto deixa claro com esses marcadores aí, né? O pronome nós, que é o pronome da primeira pessoa, nós, mais de uma pessoa, né? Um grupo, né? Provavelmente é formado, né, por uma quantidade significativa de pessoas. E os verbos ali entendemos, né, que também estão na primeira pessoa do plural, né, percebe-se por elipse ali que o nós, né, está ali também. Ó, nós entendemos, né, entendemos, né, houve a omissão do nós, porque não é necessário repetir, uma vez que o nós já foi mencionado antes. Então, entendemos e exigimos a mesma coisa, né? Nós exigimos, também dá ideia aí de coletividade de várias pessoas. Percebeu? Certo? Entendeu? Acho que sim, né? Muito bom. Então vamos continuar a aula agora com mais uma pergunta aqui, ó. Você sabia que já existem diversas pesquisas as quais têm como objetivo criar novos métodos de testes que não utilizam animais como cobaias, né? Que notícia excelente, né? Aquele manifesto que eu trouxe para vocês anteriormente, né, fala, né, de um grupo, né, é a expressão de um grupo que visa combater a utilização de animais aí pela indústria farmacêutica e de cosméticos. Mas a boa notícia é que já existem métodos que dispensam aí o uso de animais. Então vamos aí descobrir. É possível evitar testes em animais. Métodos inovadores desenvolvidos na UFG reduzem ou eliminam essa prática, melhoram tempo e custo de produção e fornecem melhor previsão de toxicidade. Vinícius Paiva, aí, que é o autor da notícia. A ciência utiliza diversos métodos de investigação. Ao olhar para a dinâmica histórica, constata-se que os animais são utilizados em testes desde o século XX. Cães e coelhos já foram utilizados no tratamento contra a raiva, macacos no tratamento de artrite reumática, tatus no tratamento contra a lepra e gatos no desenvolvimento de anticoagulantes. O objetivo é produzir conhecimento aos seres humanos para ser utilizado na elaboração de novos fármacos, métodos cirúrgicos, vacinas e terapia gênica. Abandonar esse modelo de experimentação para a geração de conhecimento é uma certeza para o futuro, mas, sobretudo, um grande desafio para a ciência. Como vários métodos são úteis, mas nem sempre éticos, a ciência debate com frequência os diferentes modelos de se obter conhecimento, em especial quando a utilização de animais não é a forma mais humanizada nem segura para a geração de dados. A luta contra a utilização de animais em pesquisas começou em 1980, a partir de protestos organizados por ativistas contra o teste de Drese, desenvolvido em 1940, que aplica substâncias nos olhos de coelhos para avaliar a toxicidade ocular, o que pode levar esses animais à cegueira. As manifestações culminaram em um anúncio idealizado pelo ativista Henry Spira no jornal The New York Times. Quantos coelhos ainda ficarão cegos em nome da beleza? O anúncio no jornal alavancou o primeiro movimento americano em defesa dos direitos dos animais, com um consequente boicote dos produtos cosméticos. O prejuízo financeiro impulsionou as empresas a buscarem soluções para testar seus produtos sem o uso de animais. A área de cosmético
é a mais avançada na luta pela apropriação de tecnologias inovadoras na toxicologia, sem o emprego de animais. Então aí a notícia, a boa notícia, né, mostrando, evidenciando aí que já há tentativas, já há sucesso, inclusive no sentido de você não utilizar mais animais aí nos testes, né, para geração de tratamentos, para se criar tratamentos, se criar vacinas, medicamentos, né, enfim, procedimentos, né, utilizando os animais. Então agora a questão de número 5. Né? O fragmento do texto só não mostra. Né? De novo, mais uma questão ali com a palavra não. Fique atento a esse tipo de questão, ok? Eu quero aquela alternativa que não mostra, certo? Então, vamos ao fragmento. O anúncio no jornal alavancou o primeiro movimento americano em defesa dos direitos dos animais, com consequente boicote dos produtos cosméticos. O prejuízo financeiro impulsionou as empresas a buscarem soluções para testar seus produtos sem o uso de animais. Então lá, as alternativas ali. Qual que o fragmento não mostra? A. Uma relação de causa e efeito, o fragmento não mostra isso. B. A exposição de fatos. C. A influência que uma propaganda teve para que cosméticos fossem boicotados. Ou D. O aumento no faturamento de empresas as quais mantiveram a mesma forma de produzir cosméticos. Né? Qual daquelas alternativas que estão listadas ali não é verdadeira de acordo com o que consta daquele fragmento? Então releia o fragmento, releia as alternativas e escolha aquela que você julga a correta. Daqui a pouco eu volto. Conseguiu localizar a alternativa que não corresponde ao que está ali no fragmento? Vamos verificar então. Escolheu a alternativa D. O aumento no faturamento de empresas as quais mantiveram a mesma forma de produzir cosméticos. Então note que o texto não fala sobre isso, muito pelo contrário, né? Ele diz que as empresas tiveram de mudar o procedimento porque foram boicotadas. Então ali, ó. O anúncio no jornal alavancou o primeiro movimento americano em defesa dos direitos dos animais, com consequente boicote dos produtos cosméticos. Então eles tiveram de tomar uma atitude para reverter isso. O prejuízo financeiro impulsionou as empresas a buscarem soluções para testar seus produtos sem o uso de animais. Alternativa A, uma relação de causa
e efeito. A gente tem claramente causa e efeito ali. Veja, o anúncio no jornal, a causa, pode ser ler assim, alavancou o primeiro movimento americano em defesa dos direitos dos animais com consequente boicote dos produtos cosméticos. Aí o efeito desse anúncio, promovido por aquele grupo lá, certo? E também aqui, o prejuízo financeiro, a causa, e impulsionou as empresas a buscarem soluções para testar seus produtos sem o uso de animais. Aí, o efeito. Percebeu? Na B, a exposição de fatos. Né? Nesse, aliás, como já foi falado em algumas aulas anteriores, o jornal, o texto do jornal, notícia, trata dos fatos. Né? Ela tem o compromisso com a realidade aí trazida pelos fatos. Então, é o que temos aqui. Fatos, certo? E a influência que uma propaganda teve para que cosméticos fossem boicotados. Ficou claro também aí, que a propaganda motivou esse boicote a esses produtos aí que utilizam animais na sua elaboração. Perfeito? Então vamos para mais uma questão. Agora a questão de número 6. Relacione as colunas. Número 1, ciência. 2, coelhos, macacos, cães, gatos, etc. 3, The New York Times. E 4, boicote e prejuízo. Você vai numerar, então vai pegar essa numeração e colocar aqui nessa parte da coluna, de acordo com as informações que nós temos aqui. Propaganda, divulgação, novas tecnologias sem o emprego de animais, investigação, conhecimento e inovação, e testes para criar fármacos, cosméticos e vacinas. De acordo com o que está sendo dito aqui, você vai utilizar aqui a numeração que corresponde a essas palavras que estão aqui na frente dos números, certo? Só fazer a relação aí. Daqui a pouco eu volto com a correção. Número 3, propaganda e divulgação, The New York Times. Lembrando que o texto fala que o grupo responsável por essa demanda, contrária à utilização dos animais, fez um anúncio no The New York Times. Por isso, propaganda e divulgação. Eles fizeram anúncio, pagaram para o jornal divulgar a causa deles. Agora, continuando aqui, número 4, novas tecnologias sem o emprego de animais. O que gerou a busca por essas novas tecnologias que não utilizassem animais? O boicote e o prejuízo que as empresas sofreram. Doeu no bolso, Doeu no bolso, aí não foi a peninha dó dos animais, não, foi o prejuízo
que aquilo tudo causou. E investigação, conhecimento e inovação, o que traz isso, o que propicia isso? Justamente a ciência. E o que sobrou ali, número 2, testes para criar fármacos, cosméticos e vacinas, né, que eram feitos em coelhos, macacos, cães, gatos e etc. Ok? Então essa é a relação correta aí. Será que acabou? Ainda não. Estamos chegando no final da aula. Segura aí. Agora, a última questão. Qual é o argumento utilizado pelos assinantes do manifesto para embasar a demanda deles? Então, vamos identificar ali no trecho, né, no fragmento. Nós, do grupo Vida Animal, vimos por meio deste manifestar nosso repúdio às ações que visam os maus tratos de animais, como a eliminação de animais doentes e o uso de cobaias em testes farmacêuticos. Entendemos que a vida deve ser preservada e que não há justificativa para tamanha crueldade. Então ali, qual é o argumento utilizado pelos assinantes? O que eles tomaram como base, né, para se manifestar contra, né, a utilização de animais, para justificar o que eles estavam querendo, né? Qual foi o argumento que eles usaram? Então, leia novamente, se você ainda não identificou, responda e eu já retorno. Então vamos à correção. Eles entendem que a vida deve ser preservada, não havendo, portanto, justificativa para uma crueldade tão grande com os animais. Então o argumento é esse, né? A preservação da vida acima de tudo. Ok? Um grande abraço, então. Chegamos ao final da aula. Cuide-se e até a próxima. Tchau, tchau.